Eleger um prefeito é fazer uma escolha de extrema importância e, ao mesmo tempo, de responsabilidade por parte de cada eleito. O futuro da cidade estará nas mãos de quem vencer a disputa. Contudo, para votar consciente e poder cobrar ações concretas dos eleitos, é importante saber quais são as funções desse cargo. O prefeito, autoridade máxima na estrutura administrativa do poder executivo do município, tem o dever de cumprir atribuições previstas na Constituição Federal de 1988, definindo onde serão aplicados recursos provenientes de impostos e demais verbas repassadas pelo Estado e pela União. A aplicação desses, a aplicação desses recursos públicos deve obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000, e ao que for fixado na Lei Orçamentária Anual do Município, proposta pelo prefeito e votada pelos vereadores que representam o poder legislativo municipal. O mandato do prefeito tem duração de 4 anos. Nesse período, ele deve, entre outras funções, zelar pela administração da cidade, empreendendo a gestão da coisa pública, além de exercer o controle de erário, planejar e concretizar obras, sejam elas de construção civil ou da área social. Além disso, cabe ao prefeito não apenas sancionar as leis aprovadas em votação pela Câmara Municipal, também chamada de Câmara de Vereadores, mas também vetar e elaborar propostas de lei quando achar necessário. Contudo, ele não administra sozinho, e por isso depende do apoio político dos vereadores, assim como de outras esferas governamentais, ou seja, dos governos estadual e federal. A ajuda destes dois últimos acontece por meio de repasse de verbas, convênios e auxílios de toda natureza para a realização de obras e implantação de programas sociais, os quais, principalmente no caso de prefeituras e pequenos municípios, tornam-se fundamentais para o atendimento das demandas locais. É importante ressaltar que, caso venha cometer algum crime, o prefeito é julgado pela Câmara de Vereadores, que, comprovando as infrações político-administrativas cometidas, poderá condená-lo, sujeitando-o à pena de cassação do mandato. As infrações político-administrativas que podem ser cometidas pelo prefeito estão listadas no artigo 4 do Decreto-de-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Cabe ao prefeito desenvolver as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, organizar os serviços públicos de interesse local, proteger o patrimônio histórico-cultural do município, garantir o transporte público e a organização do trânsito, atender a comunidade ouvindo suas reivindicações e anseios, pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos como praças e parques, promover o desenvolvimento urbano e ordenamento territorial, buscar convênios, benefícios e auxílios para o município que representa, apresentar projetos de lei à Câmara Municipal, além de sancionar ou vetar, intermediar politicamente com outras esferas do poder, sempre com o intuito de beneficiar a população local, zelar pelo meio ambiente, pela limpeza da cidade e pelo saneamento básico, implementar e manter em boas condições de funcionamento postos de saúde, escolas e creches municipais, além de assumir o transporte escolar das crianças, arrecadar, administrar e aplicar os impostos municipais da melhor forma, planejar, comandar, coordenar e controlar, entre outras atividades relacionadas ao cargo. A cada 4 anos são eleitos ambos presidente e governadores, e, muitas vezes, estes últimos passam desapercebidos pela maior parte da população. Em consequência disso, estas também não sabem dos deveres legais a serem cumpridos pelos mesmos. Sabendo que o Brasil adota um Estado federal contando este com municípios, estados e um Distrito Federal, quem controla o Estado é seu respectivo governador. Antes, porém, para ser governador, são necessários atender a certos requisitos. Estes são, mas não se limitam a: ser alfabetizado, ter nacionalidade brasileira, fazer o alistamento eleitoral,
ter 3 ou mais décadas de vida, ser filiado a um partido por ao menos 6 meses antes da eleição em questão. Dito isso, o governador conta também com o seu auxiliar, sendo este denominado como vice-governador, agindo no lugar do próprio representante do Estado, quando o mesmo não está em posição de fazê-lo. Caso o mesmo for afastado de forma legal, o vice assumirá o seu lugar até as próximas eleições. Tendo isso em mente, o que o governador pode fazer? Definir o orçamento do Estado. O governador em questão tem o dever de definir as prioridades da administração e para onde os recursos do Estado serão direcionados. Segurança Pública. O governador é diretamente responsável pelas unidades da Polícia Civil e Militar. Isso inclui salário, equipamento e armamento. A administração do sistema prisional. Uma grande parte do sistema carcerário do Brasil está sob os cuidados do governador. Sendo assim, é de sua responsabilidade a construção e manutenção destes presídios. Infraestrutura do Estado. O governador em questão é responsável pela manutenção e construção de rodovias, portos, aeroportos e rodoviárias. Este também é responsável pela supervisão dos serviços de transporte intermunicipal e interestadual. Angariar investimentos para o Estado. O governador deve convencer o governo federal a financiar seus grandes projetos de Estado, já que toda a verba para o mesmo vem do governo federal. É importante lembrar que o Estado recebe uma verba garantida para o dia a dia. Tal financiamento é somente e apenas para os grandes projetos, feita a construção de um aeroporto, por exemplo. Saúde. O governo do estado também é responsável em relação à saúde, estando sob a sua tutela as políticas de saúde estadual, organizando o atendimento, construindo e fazendo manutenção de hospitais e laboratórios, entre muitos outros. O governador é obrigado por lei a dedicar, no mínimo, 12% da verba para a saúde. Educação. De forma conjunta com o município em questão, o Estado tem foco no ensino médio, mas não se limita a este. Ele pode ajudar os municípios com o ensino fundamental, assim como criar instituições de ensino médio. Atuar no processo legislativo estadual. Está sob os deveres do governador suas funções legislativas, mesmo que ocupe um cargo no executivo. Este pode propor projetos de lei para o Estado. Esses projetos, porém, dependem da aprovação da Assembleia Legislativa do Estado. Ele também pode vetar ou sancionar leis aprovadas por deputados estaduais. Existe uma exceção, essa sendo o governador do Distrito Federal. Já que é um caso único, este, além de exercer todos os outros deveres citados anteriormente, exerce também funções de um prefeito. Para realizar investimentos e desempenhar todas as suas funções, os governadores contam com recursos próprios. O Pacto Federativo Brasileiro permite a arrecadação de impostos por parte dos estados, previsto no artigo 155 da Constituição. Esses impostos são Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, ou ITCMD, cobrado na transmissão de bens por conta da morte, herança e também transmissão voluntária entre pessoas vivas, doações. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou ICMS, é cobrado pelos estados sobre todas as mercadorias que entram, circulam e saem do território estadual. Também incide sobre serviços de transporte interestadual e intermunicipal. E por último, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, ou IPVA, obrigação de todos os donos de automóveis registrados no estado. Em sumo, os governadores, apesar de possuírem menos poderes e recursos do que o presidente, são figuras muito importantes na política nacional, decidindo sobre vários assuntos que nos afetam todos os dias,
como o uso das forças de segurança pública, o sistema carcerário, bem como políticas adotadas para a saúde e educação no Estado.